Regis Oliveira. Olha aí, gente, morreu o grande dublador Antônio Moreno. Morreu nesta terça-feira, ontem, dia 1º, o dublador botucatense Antônio Moreno, na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada. Antônio Moreno nasceu em Botucatu, em São Paulo, iniciou sua carreira na rádio PRF-8. Logo em seguida, partiu para a capital, onde começou no ramo da dublagem em 1969 no estúdio A&C. Tido como um dos grandes nomes da dublagem no Brasil, ele era particularmente conhecido por seu timbre de voz profundo. Fora também um dos poucos dubladores paulistas a ter trabalhado em praticamente todos os estúdios de dublagem de São Paulo. Seu vozeirão marcou presença numa infinidade de produções, com destaque para sua interpretação em filmes de atores como Morgan Freeman, Sean Connery, Charles Bronson, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, dentre vários outros. Em animes, entre os trabalhos mais conhecidos foi o vilão Bison no clássico Street Fighter, o Sorrento de Sirene na redublagem de Os Cavaleiros do Zodíaco e o Basque Grande em todas as versões de Full Metal. Ativo, Moreno seguiu imprimindo sua voz até este ano, aparecendo em lançamentos recentes como Hey Hatch, Bloodline e o Barba Branca de One Piece. Já em Tokusatsu, dublou o guia no episódio 20 de Jaspion e Ultraman Belial nos filmes Ultraman. Também Mega Batalha, Ultra e Ultraman Zero, A Vingança de Belial. Ele também chegou a ser a voz do Goldar, um dos vilões de Power Rangers, mas em uma versão mais recente, quando ele reaparece na segunda temporada de Morfagem Feroz. Antônio Moreno foi velado no cemitério Araçá, em São Paulo, e cremado na Vila Alpina, também na capital paulista. Eu tenho aqui uma conversa entre dois grandes pesos pesados da dublagem brasileira. Antônio Moreno, que eu acabei de falar, e também o Márcio Seixas. Márcio Seixas é a voz de muitos personagens, e entre eles o mais destacado é a voz do Batman aqui no Brasil. Vamos então ver o vídeo aí, onde Márcio Seixas conversa com Antônio Moreno. Roda o vídeo. Eu estou ao lado da voz, para mim, mais poderosa da dublagem. Tem um bocado de vozes bonitas que encantam, que impressionam, que emocionam, mas a dele, para mim, é a mais poderosa. Tinha Jorge Ramos, falecido Jorge Ramos, que fazia os trailers de cinema. Nesta sexta, nos cinemas. Agora e sempre. Elas se encontraram depois de muito tempo para reviver as aventuras de um verão inesquecível. Demi Moore, Melanie Griffith, Rose O'Donnell e Christina Ricci aprendem que a inocência pode não ser eterna, mas uma amizade dura para sempre. Ele consegue um grave ainda mais bonito, naturalmente. Esse grave que ele tem é natural. O grave que eu faço do desenho, que eu amo, que é o Batman, eu tenho que trazer a voz para cá. Ele não, ele fala naturalmente. Então deixa eu ver se eu consigo provocar o Antônio Moreno, diretor de dublagem. Tem uma carreira de uns 3 anos já que você está trabalhando, uns 5 já, não? Uns 5, 6 anos. Então vou ver se eu consigo provocar Antônio Moreno. Eu estou ao lado de Antônio Moreno, a voz mais poderosa da dublagem. Eu chego a agradecer ao Warner, que me achou antes dele para poder fazer o meu personagem Batman. Chega a ser um alívio, porque se ele chegar antes, o Batman era dele. Será que seria meu? Já perdi. Já perdi o Batman. Já perdi. Moreno, eu tenho me batido sempre falando com os meus colegas cariocas. Você é mais um dos colegas veteranos da Semana da Dublagem 3 dos paulistas, meus colegas paulistas. Eu tenho tocado nesse assunto. Porque sempre que você vê uma reportagem na TV, no rádio, em sites, blogs e não sei mais o que, um monte de mídias, as perguntas são sempre muito básicas. Nós falamos de coisas leves porque nos perguntam coisas leves. Uhum. Somos pessoas com os problemas de todo mundo. Tem o IPVA que está atrasado, esquecemos de pagar aquela conta, já estão ameaçando, sabe, botar no SPC. Ah, meu Deus, voltei na gaveta, esqueci de pagar os problemas. Uma doença, um tratamento mais prolongado, uma fisioterapia, e temos os problemas naturais de um ser humano.
Fora o fato de que nós entramos num estúdio, de manhã fazemos um papel, daí a pouquinho vamos para outra casa, fazemos outro papel, à tarde, essa é a nossa vida. Nós ficamos pulando de estúdio em estúdio o tempo todo. Eu, há 42 anos, ele deve estar há 44? 46. 46 anos. Entendam, por favor, que é impossível para nós, quando nos abordam na rua. Eu vi um filme com você ontem, a gente fala, eu não me lembro. Entendam que isso é absolutamente previsível, é normal, não dá para saber. Moreno, eu já perdi a conta de pessoas que falam isso comigo nos animes, nas palestras, nas convenções, as pessoas entusiasmadas porque estão perto da voz que eles gostam e dizem assim: rapaz, essa semana mesmo eu vi um filme de madrugada que você fazia, fulano. Você lembra do filme? Não. Mas era a sua voz. Eu sei, mas de madrugada eu estava dormindo e eu não sei que filme é esse. O ator, como é que é o nome do ator? É um ator que fez... E aquilo vai se estendendo. E aí a gente passa por antipático ou por não querer conversar. Não é isso. Entendam isso. Antes da gente começar a gravar, estávamos falando disso. Exato. E ele me contou uma coisa muito engraçada. Vamos, como é que foi mesmo a história? Deixa eu... Tem esses animes, né, esses festivais que eles fazem, e eu tenho lá um personagem, Sorrento de Sirene, no Cavaleiros. Como é o nome? Sorrento de Sirene. Sorrento de Sirene. É. Dragão Marinho, o que está fazendo aqui? Devia estar vigiando o Pilar do Atlântico Norte. Um dos Cavaleiros de Bronze estava tentando entrar no Templo do Imperador. Portanto, eu tive que acabar com ele. Nós acabamos com todos os cavaleiros que se atreveram a nos atacar. Agora a vitória já pertence ao Imperador Poseidon, Sorrento. Não tenho tanta certeza. O que disse? Nós nos reunimos sob a vontade do nobre Imperador Poseidon, que quer destruir a Terra, que está corrupta e sem esperança para poder restabelecer a utopia como na mitologia, já que a Terra é somente para pessoas puras de coração. E ele tem uma frase, aliás, todos eles, como heróis, têm uma frase-chave. Esse Sorrento, só para a gente entender, eu fiz inicialmente na Gota Mágica. Tem quase 30 anos. E foi interrompida essa série, né? Eu vinha fazer ela agora, novamente. E aí vou num evento e pedem essa fala, essa frase-chave do herói. Eu não lembrava. Evidentemente eu não lembrava. Aí um dublador mais jovem me salvou, veio com uma colinha e eu falei a frase, tanto que anotei depois. Em qualquer evento que eu vou, eu levo a frase. E eu não lembro. Aí eu ouvi o comentário depois, na hora dos autógrafos, tá? O comentário: poxa, como você não lembra a frase do seu herói? Falei: querido, eu fiz isso há mais de 20 anos. Primeira coisa. Segunda coisa, o que eu fiz de lá para cá é muita coisa. 50%, pelo menos, dos filmes que eu fiz, dos personagens que eu fiz, eu não lembro. E é perfeitamente natural. Perfeitamente natural. O meu cardiologista, ele me disse uma coisa, isso há uns 10 anos. Cuidado com o seu cérebro. Falei: por quê? Porque você treinou o seu cérebro a vida toda para memorizar, apagar. Memorizar, apagar. Isso 20 vezes ou 30 vezes por hora. Ele criou essa condição. Então, se você não der uma ordem a ele que aquilo você tem que guardar, memorizar, você vai esquecer. Ele vai apagar. É incrível. Meu Deus, que coisa formidável que eu acabei de ouvir. É incrível. Eu me lembro do Francisco Milani, Sim, dizendo para mim assim, você deve ter dirigido ele muito, né? Não, eu convivi muito com o Francisco lá no Rio. Mas você dirigiu lá no Rio? Não cheguei a dirigir. Não dirigi. E o Milani disse assim, é um alívio para mim saber que quando eu acabo uma peça de teatro ou
caso especial de TV ou novela, eu não me lembro mais do que eu falei. E eu achei aquilo impossível. Achei aquilo era um tipo de ator. Não, fazendo tipo. Não. Moreno, a quantidade de letras que a gente fala absurdo. todos os dias. Como é o nome do seu cardiologista? Então, é o Dr. Mário, que atualmente ele não está mais em São Paulo, ele está fora do país. É o Dr. Mário Ribeiro. Eu achei a explicação formidável. Eu achei fantástico. Ele tirou assim da cartola, né? Porque comentando, falando, claro, com o médico é uma coisa diferenciada, né? Qual é a profissão, a condição que você trabalha, essa coisa toda. Para ele é importante. E aí ele me sai com essa, fiquei olhando por aí e falei, cara, eu nunca pensei nisso. Formidável. Eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade. Você já deve ter passado por aquela situação em que você está num anime, numa convenção, numa palestra, as pessoas ficam muito entusiasmadas porque vão reconhecendo os nossos trabalhos. Sim. Faz aquela fala daquele episódio tal, e a minha memória busca, Moreno, e eu não consigo achar Não vai 3 ou achar. 4 palavras compostas ali para compor pelo menos uma frase para o personagem. Aí eu fico me culpando, caramba, eu tô com uma memória ruim, eu tenho que tomar um remédio para memória. Mas não é, não é. Como é bom, eu vou falar mais disso sempre, até para me sentir melhor, para não ficar me culpando, puxa, eu podia ter falado a frase, mas eu não me lembrava do que falar. Então, e você disse uma coisa muito importante. No meio desse trabalho, que tem um destaque, né, para essas pessoas, nós fazemos trabalhos manhã, tarde e noite. Às vezes, 2 trabalhos de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Nós somos o bandido, que é preso pelo xerife, que também somos à tarde, e o carrasco do criminoso. Quando não somos o criminoso. É muito louco isso. A gente vive uma miscelânea de personagens que você acaba não guardando. Senão, eu acho que se guardássemos tudo, estaríamos doidinhos. Muito doidos. Moreno, alguém me perguntou um dia assim, eu estava dando uma resposta, falando isso que você falou. De manhã é um bandido, à tarde é o padre, à noite é o marido que briga com a mulher. Como é que você não se confunde, a pessoa bem mesmo, né, espectador, que não mergulha no nosso universo. Sim. Você não se confunde, você está dizendo que fez um bandido ali, à tarde fez um mocinho, à noite fez isso. Como é isso? É muito complicado? Eu dei uma resposta que depois fiquei imaginando. Será que a gente tem essa habilidade natural? Já é o vício da atividade? Eu acho que é uma ferramenta que a gente adquire. Alguém disse assim, você chega no estúdio, faz assim, pique, e pega o personagem? Eu acho que é isso, né? É uma ferramenta. Nós desenvolvemos isso, eu acho. Tanto que quando você inicia na profissão, você não tem esse clique. Você Era demora aí um que eu pouco. queria chegar. Então eu acredito que nós temos essa ferramenta, não é, vou dizer, oculta, ela está no nosso espírito, no nosso reflexo. Né? Entramos no estúdio, alguém diz assim, Moreno, você faz o pastor ali fazendo uma pregação na igreja. O pastor ali na igreja ele tem uma maneira de falar. Sim, sim. Você vai fazer um padre, você não vai fazer um padre agressivo. A concepção sobre esse personagem é que ele é uma pessoa suave, uma pessoa calma, quer te aconselhar. Ninguém te aconselha assim, né? Pare de pecar, meu filho. Não. Para de pecar, meu filho, né? É mais convincente, mais simpático. Então, isso tudo a gente entra na profissão e vai desenvolvendo, eu acho. Por isso que eu digo que a dublagem é um aprendizado eterno.